inconsciente determina as nossas decisões muitas vezes. São os pensamentos mais profundos da alma. Os neurocientistas dizem que nós somos muito mais influenciados pelo inconsciente do que pelo consciente. A nossa percepção de vida, as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas convicções são muito mais profundas no nível do inconsciente do que no nível do consciente. Que o teu cérebro tem diversas áreas separadas que se juntam quando você pensa. Tudo isso é muito bonito, mas os cientistas descobriram que 90% de toda a atividade cerebral se dá no inconsciente. Só 10% se dá no nível consciente. Tudo que você percebe durante o dia, o teu cérebro está captando. Muitas vezes isso não é no nível do consciente. Por exemplo, uma pessoa vem e fala uma coisa para você e você nem presta atenção direito. Mas lá no teu subconsciente, lá no inconsciente, você grava aquilo como uma rejeição, como um desamor. E aquilo fica arquivado, esperando um gatilho para vir para fora. Já sabemos então que 90% da atividade cerebral é inconsciente. Como é que nós podemos mudar aquilo que a gente não sabe? Como é que você tem sentimentos que você tem e você não explica? Às vezes uma reação, às vezes aquele sentimento que está dentro de você. Por isso, entender o processo de transformação da inconsciência é muito importante. Eu quero que você saiba, querido, que uma das coisas que os cientistas descobriram é que o estresse é o principal elemento que causa danos ao cérebro e à mente. Você não foi criado para viver estressado. Os cientistas dizem que o mundo de hoje tem um estilo de vida que é mais estressante do que qualquer outro. Existe na linguagem do computador o que a gente chama de multitask. É quando você abre, task no inglês é trabalho. É quando você abre o teu computador e você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você fecha uma janela, entra noutra e vai. Quanto mais janelas você abre, mais o teu computador fica lento. Hoje em dia, os cientistas dizem que o pensamento multitask, ou múltiplos pensamentos ao mesmo tempo, é absolutamente devastador para o cérebro. Por exemplo, você é daquele tipo de pessoa que assiste televisão, escrevendo no computador, com o celular no Facebook, e tenta escrever para 2 pessoas, para 3, ao mesmo tempo que está teclando com você, e ainda está conversando com o marido ou com a tua esposa. Quantos fazem isso? Eu quero te dizer que isso é veneno para o teu cérebro. Em outras palavras, 99% das pessoas, principalmente dos jovens dessa geração, estão estressados. Já levanta de manhã estressado, não sabe, eu não sei, estou sempre cansado. Claro, coitado do teu cérebro que tem que fazer isso tudo uma vez. E isso prejudica imediatamente atenção, foco, aprendizado. Isso é resultante, é provocador de depressão. Pessoas estressadas são pessoas infelizes, são pessoas incrédulas, são pessoas que vão adoecer cedo ou tarde. Nos nossos estudos do cérebro também, nós aprendemos que muitas doenças do corpo são doenças que se originam na alma ou na mente. Eu quero falar para vocês sobre os agentes de transformação do inconsciente. Houve um grande psiquiatra, discípulo do próprio Freud, chamado Carl Jung. Esse psiquiatra, ele fez uma observação nos diversos pacientes que ele atendia, que eles apresentavam características semelhantes aos seus familiares. Características do inconsciente, interpretada muitas vezes através dos sonhos.
E ele veio então com uma teoria chamada do inconsciente coletivo. Ele dizia o seguinte, que cada um de nós tem um inconsciente pessoal, que é resultado das nossas experiências de vida, e um inconsciente coletivo, que era herdado através dos familiares. E essa teoria dele se tornou motivo de celeuma, de discussão, até hoje, muito grande entre os psicólogos. Por quê? Porque muitos defendiam que nós somos subproduto do meio, daquilo que recebemos das influências do meio. Outros defendiam que nós temos comportamentos que são genéticos. E ninguém provava absolutamente qual das teorias era correta. Até que veio a ciência, a neurociência, e através especificamente de uma disciplina da ciência chamada epigenética, que com estudos e trabalhos provou-se que os pensamentos interferem no DNA. Você, através de pensamentos repetitivos, você pode desligar alguns genes ou ligar outros genes. Ou seja, aquilo que eu penso vai determinar a minha genética. E aquilo que está na minha genética é passado para as minhas gerações. As minhas decisões mudam os meus genes. A epigenética diz que a minha maneira de pensar pode ligar alguns genes, desligar outros, encurtar, alongar os genes e ter consequências no físico. O inconsciente determina as nossas decisões muitas vezes. São os pensamentos mais profundos da alma. Por que você não consegue prosperar, mudar de vida, avançar e ter aquilo que você deseja? Bem, você sabe que é preciso ser feito, não é mesmo? Mas você não faz. Você até começa a fazer, mas do nada você para, trava e depois você fica frustrado ou frustrada, pois você sabe que você parou porque você quis e não por fatores externos. Bem, eu vou te dizer o que está acontecendo. Por que eu não consigo avançar? O que há de errado comigo? Eu vou te responder agora. São os seus paradigmas. E neste caso, é isso que está te prejudicando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se perguntou por que você tem basicamente os mesmos hábitos, pensamentos e crenças dos seus pais, avós e pessoas próximas a você? Outra pergunta. Por que você tem obtido sempre os mesmos resultados? Outra pergunta. Não é sempre mais o mesmo que você tem recebido? Sempre mais e mais o mesmo? Se a sua resposta automática para isso for a seguinte: é porque eu não tenho estudo, os meus pais não tiveram nenhum estudo, nenhuma formação acadêmica, eu nasci pobre. Enfim, se essa for a sua resposta, que muitas vezes é dada de forma automática, eu vou te fazer uma outra pergunta agora, para você pensar um pouquinho. Por que existem milhares de pessoas com formações acadêmicas passando dificuldades e tendo uma vida em dificuldades? E aí? Enquanto outras nasceram pobres, talvez não tenham frequentado nenhuma boa escola e mesmo assim fazem milhões por ano. E aí? Sabe me responder essa pergunta? Essa resposta automática que veio para você agora há pouco aí, talvez tenha vindo para você. Será que vem alguma outra resposta para responder essa? É claro que eu não estou generalizando. E obviamente não estou fazendo aqui uma apologia para que você deixe de estudar. E nem mesmo que você pense que apenas formações acadêmicas podem te tornar alguém próspero e bem-sucedido. Existem muitos indivíduos, como eu já disse, com formação acadêmica e que são prósperos e realizados. Mas existem muitos outros que não são. Da mesma forma, existem muitos indivíduos que não têm nenhuma formação ou praticamente nada de escolaridade e são pessoas bem-sucedidas. E outros muitos que não são bem-sucedidos. Você entendeu que o motivo de você prosperar, avançar na vida, não tem nada a ver com você nascer rico ou ter alguma formação? Com todo respeito aos que têm alguma formação acadêmica. Mas não tem nada a ver. O problema e a solução, sabe onde é que está? Está na sua mentalidade. É o que está na sua mente. E o que está na sua mente é o que cria e determina tudo o que você tem ou o que você não tem. Por mais que isso pareça difícil de entender ou pareça algo fantasioso, apenas preste atenção, pois eu tenho lido e estudado sobre isso há alguns anos. E quando de fato eu entendi e comecei obviamente a colocar em prática tudo isso que eu aprendi, eu pude perceber a razão do porquê
eu atraía sempre mais do mesmo, e mais do mesmo, e mais do mesmo. Então apenas preste atenção. Você possui uma mente, que nós chamamos de subconsciente. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é mesmo? Essa mente subconsciente, ela é programada com algo que nós chamamos de paradigmas. E possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre os famosos paradigmas. Os paradigmas são um conjunto de hábitos, ideias, crenças, que fazem você agir de forma automática e que geram os seus resultados, os resultados que você tem obtido. Sempre mais do mesmo, mais do mesmo e mais do mesmo. São os paradigmas que controlam as condições, circunstâncias e o ambiente em que você se encontra. Entenda o seguinte, você se parece com os seus pais, pois você foi programado geneticamente para se parecer com eles. Mas após você nascer, após eu nascer, eu e você, nós fomos programados mentalmente por fatores externos, através daquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos e que tomamos como exemplo. Nós somos programados geneticamente e somos programados pelo mundo exterior. Em uma idade de aproximadamente 7 e 8 anos, você e eu desenvolvemos uma outra mente, que nós chamamos de mente consciente, a mente racional. E é na mente consciente que nós temos o poder de pensar, raciocinar, imaginar, ter percepções, que é o mesmo que entendimento ou poder de julgar. Mas entenda isso, em sua mente consciente está o poder de pensar, mas os seus pensamentos, eles estarão em harmonia com aquilo que está em seu subconsciente. Ou seja, você irá ter pensamentos, julgamentos, percepções, e você irá raciocinar segundo os seus paradigmas. As suas ideias e ações estarão em harmonia com os seus paradigmas. Se você foi criado no paradigma de que ganhar R$1.000 por mês é difícil, e só quem tem estudo poderá ganhar, sabe o que vai acontecer? Os seus pensamentos, ideias, julgamentos e ações irão trabalhar para que isso continue sendo real e normal para você. E assim será para o resto da sua vida. Sempre mais do mesmo, mais do mesmo e mais do mesmo. Observação: caso você não mude as suas crenças, os seus paradigmas, não conseguirem dar seguimento em suas atividades, ideias ou evolução, é porque essas atividades e ideias de evolução estão indo contra o paradigma atual. Talvez seja o seu caso. E como o paradigma controla as condições, circunstâncias e o ambiente, sabe o que acontece? Você mesmo, sem querer, cria condições que te fazem se auto-sabotar, circunstâncias que te fazem ter mais do mesmo. E o ambiente, você passa a criar o ambiente com pessoas e oportunidades que te fazem continuar no mesmo lugar e tendo as mesmas coisas. Mais do mesmo, mais do mesmo e mais do mesmo. Fala sério, você não tem tido algumas ideias, volta e meia, que possivelmente te tirariam da situação em que você se encontra, mas você não dá seguimento nessa ideia, pois ela te tira da sua zona de conforto, não é mesmo? Pois é. Sabe o que é isso? São ideias que o universo te envia, que Deus te envia para mudar de vida. Mas o seu paradigma atual, que não quer mudar, faz você se auto-sabotar novamente. E novamente, e novamente, tendo mais do mesmo e mais do mesmo. Essas ideias não estão em harmonia com o seu paradigma atual. Ponto final. E como você mudará os seus paradigmas? É simples, mas não é fácil. Existem duas formas de você mudar um paradigma. A primeira é repetição, repetição. E 2, um forte impacto emocional. Repetição é fazer o que eu venho fazendo há vários anos. Repetindo, falando, escutando, aprendendo aquilo que eu desejo para minha vida. E eu parei definitivamente de fazer aquilo que me trancava. Não foi fácil, claro que não foi. Foi um desafio. E como prometido, eu te mostrei a razão do porquê você não consegue evoluir, do porquê você não consegue prosperar. Eu disse que é por causa dos seus paradigmas, que controlam as suas condições, circunstâncias e o ambiente em que você se encontra. Tem como mudar isso? Eu estou te fazendo um convite para aprender como, de forma muito simples. Mas eu devo dizer que não será fácil, será um desafio. E você só mudará se você estiver disposto, se você bater de frente com esse paradigma. Mindset, a configuração da sua mente. Tudo, absolutamente tudo acontece dentro da sua mente. Por que eu estou patinando na vida? Quer dizer, por que eu trabalho e não saio do lugar?
Essa pergunta tem algumas respostas possíveis e eu vou dar a resposta 80-20. O que significa isso? Existem alguns fatores na sua vida, 20% deles, que representam 80% dos seus resultados. É lógico que se você souber quais são esses fatores que representam, esses poucos fatores que representam 80% do seu resultado, e você trabalhá-los de maneira muito mais precisa, muito mais eficiente, esses poucos fatores, você vai ter um esforço mínimo para um resultado máximo. E é isso que você precisa para parar de patinar na sua vida. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e não acontecer nada. Primeira coisa, tudo, absolutamente tudo acontece dentro da sua mente. E é importante que você entenda isso. Como assim as coisas acontecem dentro da minha mente? As coisas acontecem no mundo exterior, não é? Não, não é. A percepção de cada um sobre o que acontece do lado de fora de si mesmo é totalmente diferente. Você pode ver um acidente de carro e perceber aquele acidente de um jeito e uma outra pessoa perceber de uma outra maneira totalmente diferente. Por quê? Porque depende das suas experiências, depende do que você viveu antes, depende do que você tem de sentimentos ruins ou neutros sobre um acidente de carro. Então tudo está dentro da nossa mente. É a percepção de cada um que manda, que guia, de fato, a visão que a pessoa tem do mundo. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Isso se chama mindset. Mindset, a configuração da sua mente. O mindset de cada um faz com que essa pessoa veja o mundo de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, de uma maneira em que tudo dá certo ou de uma maneira em que ninguém gosta dela. O mindset está tudo aqui dentro. Grandes fortunas são feitas por pessoas de mindset correto. As pessoas que veem o mundo do jeito errado, existe uma frase para isso: o mapa não é o território. Quer dizer, o mapa, você pode ter um mapa de clima para andar no trânsito de São Paulo, não vai adiantar nada. O seu mindset é o mapa que você tem do mundo. As pessoas que não têm o mapa correto, elas não vivem segundo as regras certas. Esse é o primeiro ponto muito importante que você tem que entender. Não é uma questão de competência. Isso você tem que entender. Não é uma questão de competência. Você pode agora estar pensando: eu tenho tanta competência, eu estudei tanto, eu fiz 5 anos de faculdade, fiz MBA, pós-graduação, fiz cursos e mais cursos e mais cursos, e eu ainda patino na vida, eu ainda não consigo sair do lugar. Seja você um empreendedor, seja você um executivo de uma multinacional, seja você uma dona de casa, seja você um dono de uma oficina, tanto faz. Está tudo aqui dentro, porque isso não tem a ver com o negócio, não tem a ver com o mercado, tem a ver com a pessoa, tem a ver com o ser humano, tem a ver com o cérebro humano. E isso daqui é muito parecido em qualquer pessoa, seja ela pobre, rica, seja ela muçulmana, ateia, cristã, tanto faz. Isso daqui é muito parecido. Agora, já que isso é muito parecido, o que você tem que saber? Você tem que aprender as regras do que acontece aqui dentro. E a grande questão é: qual é o jeito certo de ver o mundo? Existe uma série de regras, entre aspas, que são regras de conduta, regras de vida, regras de como você deve ver o mundo. São 3 pontos. Eu aprendi isso ao longo da minha vida e observei esses mesmos 3 pontos nas vidas de muitos grandes empresários. São 3 palavras que você tem que ter em mente. A primeira palavra é a palavra foco. A perda do foco é um dos grandes motivos dos fracassos das empresas e das pessoas. Você tem que ter foco naquilo que você quer. E foco não é aquilo que você escolhe. Eu tenho que ter foco naquilo que eu escolho. Não. Foco é tudo aquilo que você desescolhe. Para você escolher alguma coisa, é muito doído você desescolher as outras. Você pode escolher uma coisa, mas daqui a pouco você escolhe uma outra, mas daqui a pouco você escolhe uma outra e você perde o foco. Você acaba se tornando muito disperso. Foco é tudo aquilo que você desescolhe para escolher uma única coisa. Se você sabe o que você quer, e aí o foco, o grande pressuposto do foco tem que saber o que você quer. Se você sabe o que você quer, você tem foco. Se você sabe o que você quer, você tem um objetivo. E a partir daí, você tendo foco naquele objetivo, sempre mirando aquele objetivo como um míssil, você consegue uma parte muito importante do seu mindset. Qual é a segunda palavra? São 3.
A segunda palavra é fé. E fé não tem nada a ver com algum motivo religioso, pode ter também, mas nesse caso eu estou falando de fé de que tudo vai dar certo. Você não faz alguma coisa para dar certo. Você faz alguma coisa até dar certo. Essa diferença do para pro até é muito importante, porque quando você faz alguma coisa e você já tem isso na sua mente até dar certo, você percebe que a fé é importante para que você continue na sua jornada. Você não pode simplesmente falar, esse negócio não vai dar certo, eu nem vou continuar. Por que isso? Porque se você acredita por um momento que pode não dar certo, se você perde a sua fé de que as coisas de fato vão dar certo, por um único momento, o seu cérebro, que é muito inteligente, tem um mecanismo para poupar você. Ele fala o seguinte para você: por que você vai trabalhar tanto se no final pode não dar certo? Poupa um pouco de energia. E aí o que acontece? Você não trabalha tanto, você trabalha um pouco menos. Só que quando você trabalha um pouco menos, a chance de dar certo diminui. E aí você fala, nossa, mas eu nem estou fazendo tanto assim, a chance de dar certo está diminuindo cada vez mais. E aí o que acontece? Você trabalha um pouco menos e por aí vai. E o que acontece? Não dá certo. É a profecia autorrealizada. Acaba não dando certo. Só que se você perde a fé, você acaba tendo um resultado ruim porque você não trabalhou o suficiente. Essa é a segunda palavra, muito importante. A terceira palavra é força. Foco, fé e força. Força porque quando você começa a mudar a sua vida, o que acontece? As pessoas começam a estranhar você. Mas como assim? Você está tão diferente. Você não era assim? Como assim você trabalha até 2 da manhã agora? Você nunca trabalhou até 2 da manhã? Você sempre ia no churrasco com os amigos? Pois é. E você tem que ter força. Não só para continuar lutando a sua força de vontade, mas também para se isolar das pessoas tóxicas e dos lugares tóxicos, das pessoas que te puxam para baixo, das pessoas que não querem ver você vencendo. Você tem que ter força de vontade, você tem que continuar, resiliência, você tem que continuar caminhando. Se você tiver foco, se você tiver fé e se você tiver força, você vai vencer. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Os pensamentos negativos, eles são como um vírus na nossa mente. Eles simplesmente tomam a nossa energia mental, tomam a nossa paz, nos trazem desequilíbrio. Mas você pode estar pensando assim, então é só eu eliminar os pensamentos negativos e começar a pensar positivamente? Seria só isso? Então, não é só isso, porque não é tão simples essa questão interna de só pensar positivo. Tem muitas pessoas que dizem você tem que ser positivo, pense positivo. Mas não é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo aqui a consciência, para que você perceba o que acontece dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, quando você entra numa corrente de pensamentos negativos. Então, eu quero que você comece a perceber quando você começa a pensar sobre você. O que você pensa sobre você, sobre a sua vida, sobre as questões externas? Esses pensamentos, provavelmente, eles podem se tornar crenças na sua mente. Eu acredito que você é uma pessoa que tem um grande potencial de mudança, de transformação, de realização. Mas alguns pensamentos podem estar te impedindo nesse momento de atingir os objetivos que você tem, que você quer realizar na sua vida. Que pensamentos são esses? Exatamente os pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim, é difícil, as coisas não vão para frente, ninguém me ama, na minha vida as coisas não andam. Então, uma série de pensamentos que fazem com que a gente se sinta menos, que a gente vá para baixo. Então, não se trata daquilo que é verdadeiro, mas se trata do que você acredita que é verdadeiro, né? Ou seja, não se trata do seu potencial, mas se trata do que você acredita que seja o seu potencial. Se você acredita que não consegue, você está direcionando esse pensamento para realmente criar essa realidade de que você não consegue. Então, o grande problema do pensamento é que ele tanto pode gerar saúde e prosperidade, como ele pode gerar doença, tristeza, separação, mágoa e, quem sabe, coisas piores, né? Então, eu quero que você comece a observar essas duas forças, né, de pensamentos positivos e negativos, mas com a consciência interna de perceber como que eu posso
mudar o meu pensamento, porque a partir da mudança do pensamento, você vai mudar toda a sua vida. Escreve isso que eu estou te falando. Quando você começar a mudar o seu pensamento, toda a sua vida vai mudar. Então, para onde você está direcionando os seus pensamentos neste momento? A sua atenção é onde você está direcionando a energia da sua mente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no poder da sua mente? Você acredita no poder de realização da sua mente? A sua mente, ela é um grande veículo fortíssimo de uma energia grandiosa e você precisa colocar o pensamento certo para que a sua mente possa te trazer as respostas certas. Quando a gente dá vazão, ou seja, quando a gente valoriza pensamentos negativos, nós estamos fazendo isso cada vez mais crescer na nossa vida, porque nós estamos doando a nossa energia mental para que isso cresça na nossa vida. Agora, como mudar esse pensamento? Como sair e eliminar os pensamentos negativos? Porque os pensamentos negativos, eles nos levam para negatividade, e essa negatividade faz a gente entrar em conflito. Por exemplo, quando você pensa de alguém que fez alguma coisa ruim para você, você começa a se sentir mal. E esses pensamentos geram sentimentos em você. Então esses sentimentos vão fazer com que você fique energeticamente sobrecarregado. E precisa dessa mudança. Quando você pensa negativo de você, das situações, da sua vida, dessas pessoas à sua volta, automaticamente você está entrando num processo chamado negatividade, que baixa a sua imunidade e faz com que você fique suscetível a qualquer doença. Ou seja, o próprio pensamento negativo, ele já é uma doença. Eu costumo falar que não existe doença, existe desequilíbrio. Ou seja, nós estamos no equilíbrio, estamos com saúde ou estamos em desequilíbrio. E o pensamento negativo, ele já é um desequilíbrio. Então, quando você tem consciência sobre as questões externas, você começa a analisar com mais calma, com mais clareza, com mais equilíbrio. E agora eu vou te passar uma prática para que você possa analisar as situações da sua vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais consciência. E que prática é essa? Baseia-se simplesmente em você, ao invés de analisar a situação de uma forma negativa, você começar a buscar dentro de você um poder que você tem, que talvez você não esteja usando, que é o poder da gratidão. Como assim gratidão? Eu tenho que agradecer pelas coisas ruins da minha vida, eu tenho que agradecer pelas coisas boas, eu só tenho que olhar para as coisas boas e as coisas ruins, e as pessoas más que me traíram, e as pessoas que me julgaram negativamente, e o mundo que está contra mim. Não, é justamente isso que você vai buscar, a consciência interna de saber o que é gratidão. E agora eu vou compartilhar com você o que é a gratidão. A gratidão, ela nasce do reconhecimento da nossa potencialidade interna. Como assim? Você tem um grande potencial interno de realização, de criação, de construção na sua vida. Eu não sei o que você quer construir na sua vida nesse momento. Mais saúde, mais alegria, um relacionamento equilibrado, mais sucesso para a sua vida. Então, o que você quer criar? E essa é uma grande pergunta, porque quando a gente começa a focar no que a gente quer criar, a gente tira o foco do que a gente não quer e das coisas ruins que aconteceram. Só que, no momento que você começa a perceber que essas coisas ruins que aconteceram na sua vida te trouxeram aprendizado, você começa a desenvolver essa força da gratidão. Então você não vai olhar para o passado como uma coisa negativa que aconteceu na sua vida. Aconteceu nessa situação. E o que eu aprendi com essa situação? Então você vai aprender a ressignificar o passado. Você vai olhar com um olhar não da vítima que sofreu, mas sim o olhar daquele ser consciente que aprendeu com aquela situação. Então o que você aprendeu com as situações que aconteceram no seu passado e que te trazem para o presente? Então, quando você começa a perceber os acontecimentos como formas de aprendizado, você começa a se sentir grato. Porque as pessoas, as situações, os acontecimentos te trouxeram aprendizado, equilíbrio. Te trouxeram uma força interna para você perceber, nossa, eu passei por tantas coisas e eu consegui vencer cada obstáculo da minha vida até chegar aqui hoje. E hoje eu tenho mais uma chance de vencer mais um obstáculo. Então você começa a desenvolver a gratidão. Mas não a gratidão, aconteceu uma coisa boa, eu sou grato. Aconteceu outra coisa boa, eu sou grato. A gratidão não é agradecer pelas coisas boas que acontecem na sua vida, mas agradecer pelo aprendizado e
potencialidade que você tem de vencer os obstáculos. A vida é uma grande aventura, é uma grande escola. Então você está aqui aprendendo a cada momento. Então, quando você começa a perceber que a gratidão é simplesmente você retomar a sua conexão, a sua verdadeira consciência com aquilo que você é, você começa a se blindar. E quando você agradece pelas coisas, agradece pela vida, agradece pelo poder que você tem de vencer, pelo poder da sua saúde, pelo poder da sua mente, pelo poder de estar amparado, você não está sozinho no momento, você começa a desenvolver um grande poder. Note a palavra desenvolver. Significa que nós nos envolvemos em tantas situações negativas, coisas que nem são nossas muitas vezes, e a gente vai se envolvendo tanto que a gente vai ficando pesado, sobrecarregado. Então você precisa se desenvolver e começar a agradecer. Quando você começa a agradecer, você começa a focar naquilo que você tem e não naquilo que você não tem ou que você gostaria de ter. Então, se você gostaria de ter alguma coisa, você começa a buscar essa coisa. Eu quero mais saúde para a minha vida. Como é que eu posso desenvolver mais saúde para a minha vida? Primeiro, eu tenho que eliminar os pensamentos que me levam para a doença. Então, eu começo a observar esses pensamentos e eliminar os negativos. E começar a fortalecer os pensamentos positivos. Por mais que você não tenha saúde hoje, por exemplo, eu posso não estar ao 100% da minha saúde, mas eu quero desenvolver mais saúde. Então eu vou começar a buscar formas, pensamentos, sentimentos e ações que vão me levar a ter mais saúde. O que eu posso mudar na minha vida para ter mais saúde? O que eu posso mudar na minha vida para ter um relacionamento melhor? O que eu posso mudar na minha vida hoje para mim construir uma carreira de sucesso? O que eu amo fazer? Então todos esses pensamentos vão te levar no caminho certo. E quando você começa a mudar esses pensamentos com consciência e não simplesmente porque eu tenho que trocar e falar coisas bonitas na frente do espelho, você começa a ter mais consciência sobre o caminho que você está criando a partir de hoje. Então, comece a agradecer. Imagine como se você fosse dormir hoje e amanhã você fosse acordar somente com o que você agradeceu hoje. Olha só, é uma prática que eu vou deixar para você um desafio. Quando você for dormir hoje, pense nas coisas pela qual você é grato, pelas coisas que você agradeça na sua vida, a sua cama, a sua casa, agradeça o seu corpo físico, agradeça a luz do sol, agradeça a água, agradeça o alimento que você recebe. Ou seja, amanhã você só vai acordar com o que você agradeceu hoje. Faça esse teste, faça essa prática. Comece a agradecer cada vez mais. Se você está passando por uma situação de doença hoje, neste momento, ao invés de amaldiçoar a doença, comece a agradecer. Eu aceito e agradeço. Eu sei que isso está me trazendo um aprendizado. O que eu preciso aprender com isso? E você vai começar a mudar o jogo. Você vai começar a levar a sua saúde lá para cima, porque você parou de lutar com a doença, você aceitou e naquele momento ali você começa um trabalho de fluidez, porque você vai buscando cada vez mais pensamentos e sentimentos que vão te levar para um outro caminho. E essa é a prática da gratidão. Agradecer não só pelas coisas boas, mas agradecer pelo aprendizado e por você ter um grande potencial interno de mudança, de transformação, de equilíbrio. O passado, ele já passou. Não tem como mudar o passado. A única coisa que você pode fazer com o passado é olhar para lá e trazer de lá o aprendizado. E você aprendeu muitas coisas com o seu passado. Agora o presente é o momento mais importante para você criar o futuro. O futuro ainda não chegou. Como vai ser a pessoa nova que você vai se tornar a partir de agora? Comece a pensar nisso. Como é que eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Você tem um grande potencial daqui para frente. O seu potencial é o poder da sua mente, os seus pensamentos, que são ferramentas na sua mão, e você pode construir. Ou seja, você é um ser de muitas potencialidades. Então, se você começa a agradecer, você está simplesmente entrando em sintonia com a sua fonte criadora, que te deu toda essa potencialidade para que você use de uma maneira equilibrada. Então, agradeça e faça fluir na sua vida essa luz da gratidão. Agradecer é permitir que a graça desça. A graça descer. Agradecer.
Agradeça, porque você está no caminho de construção. Por que nós conscientemente planejamos mudanças para as nossas vidas, só que quando chega a hora de mudar de fato, nós não fazemos o que nós havíamos planejado? Por que muitos de vocês, por exemplo, prometeram perder peso, prometeram entrar na academia e no fim das contas você continua mais ou menos na mesma? Aliás, na academia uma coisa muito comum que acontece é você pagar a inscrição da academia, às vezes paga o ano inteiro. Você vai uma semana, às vezes um mês e nunca mais volta. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil prometer coisas para o nosso futuro e de fato aderir a essas promessas, mudar o nosso caminho para que a gente chegue lá? Existem muitas respostas para essas questões, mas sem sombra de dúvida, uma coisa muito comum que acontece com as pessoas que desejam mudar seus comportamentos é confundir sonhos com metas. O que vem então a ser o sonho? Do ponto de vista comportamental, sonho é toda a ideia que você quer trazer para a tua vida que vai demorar mais do que 3 meses para se tornar realidade. Isso pode parecer pouco, mas é que a mudança de comportamento, para que seja eficiente, ela de fato precisa que os passos sejam curtos, muito mais curtos do que a maioria das pessoas imagina. Só que o sonho ele é vago, o sonho ele é abstrato e distante. Não estou dizendo que ele não é importante, ele é sim muito importante, mas o sonho ele tende a ser um norte da sua bússola. Por exemplo, você pode ter o sonho de olhar no espelho e se orgulhar do seu corpo. É perfeitamente possível que isso seja um sonho, veja que com certeza isso vai levar mais do que 3 meses, só que perceba que isso é abstrato, isso é vago. Isso não permite a você medir os seus passos, isso não permite a você criar métricas para que você verifique se você está mais próximo ou mais distante. Como eu disse, o sonho é uma bússola. No fim das contas, ele é o norte da sua bússola. E é fundamental você ter um norte na sua bússola. Só que para mudar de fato o seu comportamento, é também fundamental que você tenha um mapa. O sonho ele vai te servir para você saber qual é o norte. E o mapa vai te guiar especificamente pelo caminho que você deve percorrer para chegar lá. E para desenhar esse mapa, nunca se esqueça, é importante que você tenha um sonho, mas para desenhar esse mapa você precisa em seguida desenhar os seus objetivos. E o que são os objetivos? O objetivo é toda a ideia que você trará para a sua vida, que vai te tornar mais próximo do teu sonho e que levará até 3 meses, de 1 a 3 meses para se concretizar. Então, continuando no nosso exemplo, você quer olhar no espelho e se orgulhar do seu corpo. Esse é o seu sonho. Você precisa de objetivos para chegar a esse sonho. Um objetivo pode ser perder 5 quilos em 3 meses. Esse é um objetivo possível se você for uma pessoa disciplinada. Só que perceba que perder 5 quilos em 3 meses ainda é muito grande. Ainda é relativamente vago. O que é que você vai fazer para perder esses 5 quilos? Esse mapa já tem os objetivos, só que você precisa quebrar esses objetivos em metas. E a meta é toda a ideia que vai te tornar mais próximo do teu objetivo e que levará de 1 a 4 semanas e, portanto, de 1 semana até 1 mês. Então, continuando no nosso exemplo, você tem o sonho de olhar no espelho e se orgulhar do seu corpo. Você traçou alguns objetivos e um dos seus objetivos é você perder 5 quilos em 3 meses. E você dividirá esse objetivo em metas. E uma meta possível para esse objetivo é você, durante as próximas 4 semanas, ir à academia no mínimo 3 vezes por semana e, se você conseguir, até 5 vezes por semana. E depois que você tiver a sua meta estabelecida, você vai dividir isso ainda mais. Você vai dividir a sua meta em passos. E esses passos são o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer no dia a dia para que você atinja a sua meta, e a sua meta possivelmente vai te levar ao teu objetivo, e o teu objetivo te deixa mais próximo do teu sonho. Continuando então o nosso exemplo, para o sonho de olhar no espelho e se orgulhar do seu corpo, você estabeleceu o objetivo de perder 5 quilos em 3 meses, a meta de nas próximas 4 semanas, no mínimo 3 vezes por semana você vai à academia, se conseguir 5 vezes, e você vai estabelecer os seus passos diários. E os seus passos diários podem ser, por exemplo, hoje, você colocar a roupa da academia no seu carro.
Se você ainda não se inscreveu na academia, um passo pode ser ir à academia e fazer a sua inscrição. Um passo pode ser, por exemplo, também você não esperar voltar do trabalho para chegar na tua casa para que você vá à academia. Você simplesmente ir direto do trabalho para a academia. Esses são passos que você consegue cumprir no seu dia a dia, que você consegue medir no seu dia a dia. Por exemplo, se hoje é terça-feira e ontem, segunda-feira, você não foi à academia, você sabe que você tem mais 6 dias na semana para ir à academia. Quais passos você está estabelecendo para hoje ou para amanhã, para que você consiga chegar mais próximo de cumprir a tua meta e, obviamente, com isso, o teu objetivo e chegar mais perto do teu sonho? Muitos de vocês podem estar achando que isso tudo é bobo, até trivial. Só que isso tudo que eu disse é baseado em pesquisas que nós temos hoje nas ciências cognitivas e nas ciências comportamentais. Um dos maiores problemas das pessoas quando elas querem mudar o comportamento é que elas de fato não colocam os seus planos no papel. Se você tem um sonho, desenhe num papel, escreva, ou numa planilha de Excel, num PowerPoint, que seja em algum lugar onde você coloque isso para fora, onde você de fato delineie qual é seu sonho, quais são os objetivos de 1 a 3 meses, quais são as metas de 1 a 4 semanas e quais são os passos diários que você deverá dar para que você consiga cumprir tudo isso. Enquanto a coisa fica na tua cabeça nebulosa, como um plano distante, é muito difícil que você cumpra. E não só isso, as armadilhas do dia a dia podem com certeza te tirar do caminho. Se você, por exemplo, não estabeleceu os passos da sua alimentação para que você emagreça, é bem possível que você chegue numa tarde, depois de uma reunião, sinta fome e como você não estabeleceu os passos e planejou, você vai ser pego com fome no momento em que você não tem planos. Em outras palavras, você vai ser pego de calça curta. Se você não planejar de fato cada passo que você deve dar para que você chegue ao teu objetivo, provavelmente você vai ser pego de calça curta e você vai acabar enveredando por um caminho. No caso do emagrecimento, você está com fome depois de uma reunião e como não planejou e como não estabeleceu os passos, você provavelmente vai comer uma besteira e vai sair da sua dieta. É interessante perceber então que, como eu disse no início do vídeo, a maioria das pessoas simplesmente confunde sonhos com metas. As pessoas confundem sonhos com estabelecer as estradas para que você chegue ao sonho. Você provavelmente conhece, ou talvez você seja uma pessoa que tem um grande sonho e, no entanto, não constrói as estradas para que você chegue lá. Lembre-se disso, o sonho é o norte da sua bússola. Ele é absolutamente fundamental. As pesquisas mostram que pessoas que não têm sonhos, pessoas sem objetivos, elas tendem ao tédio, ao entristecimento e, no limite, isso pode também aumentar o risco de depressão, por exemplo. Só que, uma vez que você tem o seu sonho, é necessário que, após então adquirir o norte da sua bússola, você estabeleça as estradas para que você chegue lá, um mapa para que você chegue lá. E isso, de acordo com os conhecimentos que nós temos nas ciências cognitivas hoje em dia, envolve estabelecer objetivos, metas e passos. E uma última ideia que eu quero discutir é em relação a quantos sonhos você tem. É muito comum que as pessoas tenham muitos sonhos. E isso é um problema, porque quando você tem muitos sonhos, você está distribuindo a tua energia entre muitas coisas diferentes. O que os estudos sugerem é que quando você tem mais do que 2 sonhos, provavelmente você não vai conseguir cumprir os seus objetivos, metas e passos. Então a minha recomendação é que você estabeleça 1 ou no máximo 2 sonhos para que você persiga. Os estudos sobre isso são bastante interessantes e mostram que, com até 2 sonhos, é possível que você consiga com garra chegar lá. Mais do que 2 sonhos, você está dispersando a tua energia. E lembre-se, energia é um recurso limitado. Quanto mais você tem sonhos que estão sugando a sua energia, menos energia você vai ter, obviamente, para dedicar a cada um deles. Seus pensamentos são a maior fonte de criação que existe no universo. Você precisa usar os seus pensamentos adequadamente. Muitas pessoas procuram ver a lei da atração como uma coisa muito distante, como algo muito místico. E a lei da atração é algo muito real, tão real quanto a eletricidade. O que você precisa começar a entender é que existem forças maiores que controlam, que regem a sua vida. Não existe como você controlar a lei da atração. A lei da atração não é uma coisa para ser controlada. Ela é uma coisa para ser direcionada a seu favor. Ela é uma coisa para servir de auxílio, assim como a eletricidade. Não tem como você impedir a eletricidade de existir. Não tem como. A única coisa que você pode se negar é
tentar não usar a eletricidade. Eu não acredito que hoje seja possível a você tentar não usar a eletricidade. E outra coisa, se você tentar usá-la de maneira imprópria, você vai acabar conseguindo resultados que você não gostaria de conseguir. A mesma coisa acontece com a lei da atração. Não tem como você não usar a lei da atração. Não tem como você fingir que ela não existe. Quer você acredite, quer você não acredite, você está usando a lei da atração em sua vida e você está atraindo as coisas em sua vida. Exatamente o que ela é e exatamente como ela funciona, não existe ninguém no mundo que poderá te responder com exatidão. Mas nós podemos compreender o princípio e podemos entender sim como usá-la a nosso favor. Qual é o princípio da lei da atração? Então, qual é a lógica da lei da atração? A lógica da lei da atração é que os seus pensamentos são coisas, ok? Os seus pensamentos são coisas. E quando você mantém um pensamento por um determinado tempo fixo em uma dessas determinadas coisas, as leis do universo organizam-se para fazer com que este pensamento torne-se algo material em sua vida. Não tem como você discutir esta afirmação. Tudo o que existe no mundo teve a sua origem duas vezes. A primeira origem nos pensamentos de alguém e a segunda origem no mundo físico. Tudo o que você vê, inclusive o computador que você está assistindo a este vídeo, um dia não passou de um pensamento. Se você acredita na Bíblia, por exemplo, se você lê a Bíblia e você leva isso a sério, veja que lá na Bíblia está escrito que primeiro Deus viu tudo e ele achou que era perfeito. Depois ele diz, faça-se. Deus pensou primeiro a imagem, depois ele criou. Você precisa entender isso, você precisa acreditar nisso. Você não tem como conseguir as coisas na sua vida, você não tem como atrair as coisas em sua vida sem saber exatamente o que é que você quer. Para quê? Para que você consiga materializar isso. Aí veja bem como que as pessoas usam a lei da atração. As pessoas não se preocupam com o que elas querem. 98% das pessoas se preocupam com o quê? Com o que elas não querem. Com o que elas não querem. Elas ficam o dia todo com a imagem daquilo que elas não querem na mente. E o que acontece? Isso torna-se realidade na vida delas. Por quê? Porque a lei da atração não distingue se você quer ou se você não quer. Ela simplesmente capta a vibração que você sente. Você emana esta vibração para o universo e esta energia que você emana acaba movimentando todo o universo para tornar realidade em sua vida aquilo que está nos seus pensamentos. Seus pensamentos são a maior fonte de criação que existe no universo. Você precisa usar os seus pensamentos adequadamente. Muitas vezes instantaneamente, muitas vezes em poucas semanas, em poucos meses, em 1 ano ou 2 anos. Algumas coisas levam tempo. É uma lei da física, são leis do nosso próprio mundo físico. Como, por exemplo, você não pode se imaginar sendo um juiz de direito muito famoso e trabalhando em um tribunal se você ainda está no 2º ano do ensino médio e simplesmente fechar os olhos e acreditar que no outro dia você irá acordar sendo um juiz de direito. Não é assim que as coisas funcionam. Se você sonhar em ser um médico, você não pode simplesmente fechar os olhos e acreditar que no outro dia você acordará sendo um médico. Existe um tempo para certas coisas, algumas menos, outras mais tempo, ok? Mas tudo mesmo em sua vida você é capaz de materializar a partir do momento que você sabe exatamente o que é que você quer. O que isso vai provocar em sua mente é foco. Foco. A lei da atração vai expandir esse desejo para todo o universo e todo o universo irá mover-se para tornar esse desejo em sua vida uma realidade. As leis do universo são exatas e para que você receba alguma coisa, você vai ter que dar alguma coisa em troca. É assim
que funciona, ok? E é aqui que entra você fazer aquilo que você ama. Ajude as pessoas a conquistarem os objetivos delas, que você vai conquistar todos os seus. Descubra formas através das quais você poderia servir as outras pessoas. Ajude as pessoas a conquistar os objetivos delas e tenha certeza que você conquistará os teus. Foque naquilo que você quer. Foque. E depois encontre formas para conseguir se aproximar desse seu desejo. Diga para você mesmo: eu sou merecedor. Eu sou merecedor, eu mereço isso. Eu mereço ter este carro. Eu mereço ter esta mansão. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ter tudo aquilo que eu quero. Eu mereço. Eu sou merecedor. E sinta-se merecedor. Sinta-se, respire fundo nesse sentido de merecimento. E você irá merecer. Você vai expandir para o universo o desejo de merecedor. Quando você diz eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu sei que eu mereço, e você segue repetindo essa ideia, você programa em seu subconsciente que você é merecedor, e a vibração do seu corpo será o dia todo de alguém que merece. Faça isso. Descubra exatamente o que é que você quer. O meu conselho é que você visualize apenas uma coisa por vez. Visualize, foque, tenha foco. Qual é o teu primeiro objetivo? Escreva uma meta. Até quando você quer ver isso materializado em sua vida? Trace uma meta e depois corra atrás. Lute por seus sonhos. Mantenha aquela imagem em sua mente e corra atrás. Tenha certeza, você merece, você merece. O universo está trazendo isso até você. Cada passo que você dá em direção ao teu objetivo é um passo que o teu objetivo dá em direção a você. Quando você para, ele para. Quando você recomeça, ele recomeça. Faça isso e você perceberá que todos os seus sonhos irão tornar-se realidade em sua vida, ok? Sucesso é uma decisão. É a decisão de você não fazer alguma coisa para conseguir. É você fazer alguma coisa até conseguir. Como que a tua decisão muda a sua vida. Primeiro você constrói o seu plano de vida. Primeiro você pensa o seguinte: qual é a vida que eu quero ter? Depois que você entende qual é a vida que você quer ter, aí sim você vai fazer o seu plano de negócios para possibilitar você a ter a vida que você quer ter. A sua mente é que faz com que você tome decisões. Você conclui coisas na sua mente, você conclui algumas coisas. Você tem lá uma conclusão. Quando você conclui, a sua mente, ela faz com que você conclua e tome decisões. Porque primeiro você toma a decisão mental e depois você toma a decisão no mundo real. Existem sempre duas vezes que você toma a mesma decisão. A primeira é você decide, depois você executa a decisão. Tem gente que decide e não executa a decisão. Eu decidi, mas quando que vai ser? Daqui a um ano. Não adianta. Você tem força de vontade, determinação, disciplina, ou você tem preguiça, ou você tem desânimo, desesperança, falta de confiança? O que tem? O que é o teu recurso interno para você chegar lá? Será que você tem recurso interno suficiente para você chegar onde você quer? Será que você estuda o suficiente ou não? Ou você não estuda? Você acha que você dá conta sozinho, sem ter a instrução de outras pessoas? Por quê? Sabe que você... Não, eu acho que eu consigo dar conta sozinho. É mesmo? Você vai jogar fora milênios de sabedoria, milênios que vem sendo acumulada. Você vai jogar fora? Você acha que você é o bambambam? Você acha que você é o bonzão? É isso? Você não precisa estudar? Você não precisa fazer curso? Que você não precisa ler livros? Que você não precisa conversar com pessoas? Que você não precisa conhecer outras pessoas? É isso mesmo? Você acha que você é o bonzão? É isso mesmo? Estudar, ler, fazer curso, etc. E no final das contas, você chega daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos e vê que você não construiu absolutamente nada daquilo que você gostaria de construir. Você tem que decidir e executar a decisão no mundo real. Ok? Decidir e executar a decisão no mundo real. Se você não faz isso, não serve de nada. Agora,
A decisão acontece aqui dentro, na sua mente. Quanto mais você controla a sua mente, mais você tem discernimento e clareza para decidir, para ir no caminho certo. Se você não tem clareza de pensamento, se você não tem discernimento de pensamento, o que acontece é que você acaba tomando decisões aleatórias. Ou seja, você decide para um lado um dia, para outro dia você decide para o outro lado, para outro dia você decide para cima, para outro dia você decide para baixo, e você acaba ficando em círculos, porque você nunca segue uma direção. Você está sempre decidindo de maneira aleatória, porque você não sabe exatamente para onde você tem que ir. E aí você não chega em lugar nenhum. Então a primeira coisa é discernimento de pensamento. Discernimento de pensamento. Como é que você consegue ter discernimento? Como é que você consegue ter discernimento? Clareza de raciocínio. Primeira coisa é, você tem que saber onde você quer chegar. Tem que saber. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Não tem aquela frase? É exatamente isso. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Só que a maior parte das pessoas, elas não ficam rodando, não é porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem onde elas querem chegar. Se elas soubessem onde elas de fato querem chegar, elas chegariam lá porque elas iam procurar saber como fazer o caminho para chegar lá. Quando você tem uma estratégia clara, você sabe onde você quer chegar, você tem que agora fazer, ok, como que eu vou chegar lá então? E aí, passo a passo. E cada decisão, guarda isso, anota isso aí, cara, anota, isso é muito importante. Cada decisão que você toma, cada decisão te faz dar um passo. Um passo em direção à sua meta, um passo em direção ao seu objetivo, ou um passo para trás. Não existe passo de lado. Ou você dá um passo em direção à sua meta, ou você dá um passo contra a sua meta. O poder da sua decisão. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Eu vou ficar quieto, paradinho aqui, eu vou ficar quietinho aqui. Ó, não fala nada, vou ficar quietinho, escondidinho aqui. E a vida vai passar por mim, eu não vou ter que tomar decisão nenhuma. Ah, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Ficar parado é a mesma coisa que andar para trás. Sabe por quê? Porque o mundo evolui o tempo todo. Vou repetir. Ficar parado é o mesmo que andar para trás. Porque o mundo evolui o tempo todo. O mundo anda para frente o tempo todo. Se você fica paradinho aqui, quer dizer que você está andando para trás. Porque as outras pessoas estão evoluindo junto com o mundo. Qualquer decisão que você tome, ou vai te levar para frente ou vai te levar para trás. Simples assim. Agora, você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, você sabe para onde é o objetivo, você sabe onde que ele está, você sabe também o seguinte: bom, se eu tomar essa decisão aqui, eu vou me aproximar do meu objetivo. Por exemplo, comer a pizza. Digamos que o seu objetivo seja emagrecer, ok? Seu objetivo é emagrecer. E você tem uma pizza na sua frente. Bom, você está de dieta, você sabe que você não pode exagerar, e aí você tem que tomar uma decisão. Cara, ou eu vou tomar a decisão de comer a pizza, ou eu vou tomar a decisão de não comer a pizza. A grande pergunta é, vamos pegar a decisão de comer a pizza. A decisão de comer a pizza vai te afastar da sua meta de emagrecer ou vai te aproximar da sua meta de emagrecer? Afastar. A tua percepção a respeito de algo, é aquilo que faz você decidir, porque a tua emoção é que gera a decisão. A tua emoção é o combustível da ação. Quando você sente algo, você decide em prol daquela emoção. E isso não tem nada a ver com a sua razão. A sua razão, ela pode falar, isso não é bom, isso não é legal, não vamos fazer isso. A sua emoção fala, vamos fazer, você vai lá e faz. Você que escolhe isso. Você que manda na sua decisão mental, na sua emoção. É você que faz isso. Se você consegue controlar a sua mente para você não comer a pizza, você controla a sua mente para você fazer um curso, ler um livro. Você controla a sua mente para você não assinar um contrato. Você controla a sua mente para você fazer alguma coisa que você precisa fazer e não fazer aquilo que você não deve fazer. Porque você tem o controle da sua mente independente para o que seja. Pode ser a pizza,
pode ser você fazer uma venda difícil que você não sabe exatamente como fazer, mas você vai decidir fazer e aí você vai fazer. Sucesso é uma decisão. É a decisão de você não fazer alguma coisa para conseguir. É você fazer alguma coisa até conseguir. Ok? Sucesso não é dinheiro, sucesso não é uma casa na praia, sucesso não é uma família incrível, sucesso é você tomar a decisão de ter uma família incrível, você tomar a decisão de ter uma casa na praia, você tomar a decisão de ter um carro novo. Sucesso é a decisão que você toma, é uma decisão diária, tá? Não é uma decisão que você toma uma vez por mês. Tem gente que toma uma decisão uma vez e acha que tá tudo certo. Não é assim que funciona. Sucesso é você tomar uma decisão todo dia a respeito daquilo que você quer, atingir a sua meta. Se você tem uma meta, você vai tomar todo dia a decisão de atingir aquela meta. Todo santo dia. De novo, todo santo dia. Você não faz algo para conseguir uma determinada meta. Você faz até conseguir essa meta. Até conseguir essa meta. Quando você tem combustível emocional, você consegue ir para qualquer lugar que você queira.